que é a palestra? Isso mesmo. 30 e depois a gente abre para pergunta. Tá bom. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre alimentação equilibrada e imunidade, tá? E aqui é só para falar que a palestra está sendo gravada e depois vai estar disponibilizada aí para quem quiser rever, né? E então, assim, desde a antiguidade, desde lá da época de. Oi? Não está aparecendo a projeção. Não? Está aparecendo pequenininho aqui, não está aparecendo na tela principal. Ah, mas está projetado a minha aqui. Tá aparecendo para mais alguém ou não está aparecendo para ninguém? Então eu vou sair, vou tirar e vou entrar de novo. Aparecendo aqui para mim. Sim, Tá aparecendo? tá aparecendo. Tá aparecendo, só clicar no quadrinho aí que ele amplia. Ah, então tá. Deu. Ah, então é para você, Maria. Ó, você me Desculpa confundiu. aí. Desculpa aí. Ok, imagina. E agora eu não sei voltar pro negócio. Aqui, peraí, que eu vou ter que voltar aqui. Tá. Então, desde a época de Hipócrates, né, que Hipócrates ele é conhecido como o pai da medicina, ele já colocava que a alimentação, ela é um fator, né, muito importante na manutenção do estado da saúde e do bem-estar do indivíduo, né? Isso lá bem, muito antigamente. Depois, aí no século XIX, nós tivemos Brillat Savarin, que ele é conhecido até dentro da gastronomia pela história da alimentação, que ele colocava também que o alimento, né, é importante para a sua saúde. E ele falava, você é o que você come, né? E tem uma frase dele que fala assim, me diga o que você come, te direis quem é. Né? Quem estuda na gastronomia estuda muito a história da alimentação, então fala muito desse francês, né? E aí, assim, depois, né, com o passar do tempo aí, a nutrição, ela começou a ter uma importância, né, um destaque maior dentro da questão da imunidade, né? Então, a gente sabe que a nutrição, ela tem um papel importante dentro do sistema imune. Peraí, gente, eu ativei aqui alguma coisa sem querer. Só que é um termo que é muito complexo para se falar, tá? Se você coloca no Google imunidade, nutrição ou imunidade, alimentação, aparecem aí mais de 7 milhões de resultados. Então, falar sobre isso é um tema delicado, né? Porque ele é bem complexo, ele envolve muitas coisas. E aí tem também aquele fator que, quando a gente coloca uma busca, né, colocando aqui num site de busca, nós temos uma ampla gama de resultados. Existem resultados que são reais e existem resultados que não são ainda totalmente elucidados pela ciência, tá? Então, é muito importante ter filtro também na hora de pesquisar sobre essa questão, porque se tem muita coisa, mas muita coisa mesmo sobre imunidade, tá? Tem bastante coisa. Então, para que a gente possa conversar aqui nesses minutinhos que a gente vai estar falando sobre imunidade e nutrição e alimentação equilibrada, nós vamos estar respondendo 3 perguntas, tá? O que acontece com o seu corpo quando você tem uma baixa de imunidade? O que provoca essa queda dessa imunidade e o que eu devo fazer, o que eu devo consumir para manter aí esse meu corpo num estado saudável, tá? Então, para falar de imunidade, a gente tem que falar um pouquinho sobre todo o nosso sistema imunológico, tá? Dar uma pincelada aqui, uma relembrada. Então, o sistema imunológico, ele é constituído por uma complexa rede, né, de células e moléculas, né, e é caracterizado biologicamente pela capacidade de reconhecer, tipo, o eu do não eu. Então, ele tem que reconhecer, assim, o que pertence a esse estado, né, a esse sistema, e o que não pertence a esse sistema. E se isso que não pertence a esse sistema, ele é reconhecido como um agente estranho, algo que pode ser perigoso. E essa é o, né, sistema e como funciona o seu sistema imunológico. E a imunidade, ela é um mecanismo de proteção, tá, desse sistema imunológico contra agentes, né, infecciosos principalmente, quanto a qualquer corpo estranho
que não é reconhecido por esse sistema de saber assim, o que é eu, o que não sou eu, tá? Grosseiramente falando. Todo esse sistema, ele funciona de uma maneira muito complexa. Então, a gente tem várias tarefas, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, desculpa. E essa complexidade de tarefas, né, ela é importante para que todo o trabalho do sistema imunológico ele funcione de maneira correta. Então, existem 3 barreiras, né? Existem algumas barreiras, mas eu vou estar aqui falando, né, as 3 principais barreiras aí que o sistema imunológico tem, que são as barreiras mecânicas, as microbiológicas e as barreiras químicas, que são as principais, né, que a gente fala assim, que é o portão, né, para identificar aí quem é o ser estranho que está querendo entrar ou não. Então, a barreira mecânica no nosso corpo, ela é o muco, tá? E esse muco, ele está presente aonde? Na nossa cavidade nasal, né? Na região vaginal também, a gente tem muco, e esse muco, ele é importante porque ele já vai ali, nessa questão, principalmente das narinas, através da respiração, você já tem ali um bloqueio, né, de alguns agentes. Uma outra barreira que é a microbiológica, ela acontece na microbiota intestinal. Então, atualmente, se você digitar no PubMed sobre microbiota intestinal e imunidade, tem uma infinidade de artigos, de papers. Está sendo um assunto muito estudado dentro da imunologia. Então, a microbiota, ela tem um papel muito importante, porque as bactérias, elas liberam, né, algumas substâncias que participam ativamente do sistema imunológico. E existe a barreira química, que é a lisozima, que é uma enzima que está presente principalmente aí na saliva e na lágrima. Então, pensando do ponto de vista aí, né, nutricional, a boca, né, você tem a saliva ali, e a saliva, ela é uma barreira já importante no sistema imune. Então, só de pensar na questão da saliva, a hidratação é um ponto importante, porque se você tem salivação, né, se você está hidratado, na verdade, você produz saliva na quantidade adequada e você já cria uma barreira química de proteção. E aí nós temos 2 tipos de respostas, né, no sistema imune, que é a resposta imune inata e adaptativa. A resposta imune inata, ela é aquela linha de defesa, a primeira que o corpo tem, é aquela resposta de luta ou fuga. Então, o seu corpo vai ter uma ação muito rápida a respeito da situação. E aí, as células que estão envolvidas são os neutrófilos, os macrófagos e as células naturais killer. Na resposta adaptativa, nós temos o contato que o indivíduo vai ter com esse agente, e aí ele vai desenvolver, tá, uma imunidade após o contato com esse agente, que são os linfócitos T e os linfócitos B, tá, que são presentes aí nesse sistema. Eu esqueço que não pode. Então, respondendo às nossas 2 primeiras perguntas, né, que é o que acontece quando o seu sistema está embaixo e o que provoca isso. Primeira coisa, quando o seu sistema imunológico ele não está equilibrado, você não tem uma homeostase corporal. E a homeostase, ela é um equilíbrio. Esse equilíbrio, você precisa que todas as células do seu corpo, que todo o seu corpo, ele esteja funcionando de uma maneira legal, adequada. Para quê? Para que a partir do momento que o seu sistema imunológico precise agir, ele rapidamente possa, né, desenvolver a resposta para o sistema todo o sistema complexo de proteção. Então, quando você não está com o sistema imunológico legal, você não está em equilíbrio. E o que vai ocasionar esse equilíbrio? E existem vários fatores que vão ocasionar esse equilíbrio. Se você pensar, para quem eu já dei aula aí, tem muita gente que fala sobre a questão da definição de saúde, né? Pela Organização Mundial da Saúde, a pessoa ela tem que estar com bem-estar físico, mental e social, e se você vai pensar todo o conceito de saúde, a gente sempre tem alguma coisa ali que a gente não está 100%. Então, o estresse, ele é um fator que causa desequilíbrio, a questão da alimentação inadequada, a obesidade, a questão do consumo, né, de álcool, o tabaco, né, o fumo, a poluição, sedentarismo, tá? A questão das doenças crônicas não transmissíveis, que é diabetes, a hipertensão, né, dislipidemia,
e pode ter fatores genéticos também que influenciam. Então, qualquer um desses fatores vai provocar um desequilíbrio. A partir do momento que isso provocou um desequilíbrio, você abre portas, né, dentro do seu sistema para que ele fique sensível de alguma maneira. Então, ele não vai estar funcionando 100%. Ele vai estar funcionando, mas ele tem sempre algo que está ali que não está legal. E ele está sempre no estado de alerta, tá? Porque ele não está 100% equilibrado. Então, qualquer doença crônica, ela já é uma porta, né, que a gente fala, para que o seu sistema ele fique mais vulnerável, tá? E esses outros agentes, esses outros fatores que eu comentei também proporciona isso. Então, você sai desse seu estado de equilíbrio, de homeostase. Então, isso já deixa o seu sistema aí um pouco comprometido. Então, a alimentação equilibrada, tá, ela é considerada essencial para manter uma função imunológica ideal, tá? Então, ela é bem, tá, tem vários estudos aí que mostram sobre a questão da quantidade de nutrientes, né, quais são os nutrientes que a dieta tem, tá, que acabam proporcionando uma manutenção à resposta imunológica, tá? Então, quanto mais oferta de nutrientes, mais fitoquímicos você fornece para o seu corpo, através de uma dieta equilibrada, esses nutrientes acabam se convertendo aí num bom funcionamento celular, e aí você tem uma boa resposta imunológica, tá? Só que aí existe uma questão, nem muito, nem pouco, tá? Então, tanto a deficiência quanto o excesso, ela é ruim. Então, se você consome demais também alguns nutrientes, se você consome em excesso, isso também vai ser ruim, tá? Para o seu sistema imunológico. Então, tudo tem que ter, né, um equilíbrio. Tá? Então, tanto a deficiência quanto a ingestão excessiva, ela acaba tendo consequências aí, termos negativos, e o seu sistema imunológico fica mais suscetível a agentes, né, patogênicos. Então, a nutrição, ela é importante, né, no funcionamento do sistema imunológico, porque os alimentos, eles fornecem substratos energéticos, tá? Então, por exemplo, glicose e ácido graxo. Aí nós temos as proteínas, que assim, são importantes para a reconstrução celular, os aminoácidos, as vitaminas e minerais, que são compostos, né, que acabam atuando aí na parte de sinalização e outros fatores que sustentam aí o desenvolvimento das células imunes. Então, tem bastante coisa aí que mostra que a nutrição ela é importante. Então, a energia do alimento, tá? Ela desempenha um papel importante na preservação do sistema, tá? Quando ele está em desequilíbrio, e também para que você mantenha ele no equilíbrio, ele não saia dessa situação estável, tá? Então, isso é importante, que você mantenha aí a integridade e a competência do funcionamento metabólico. Então, ter uma alimentação equilibrada é ter um corpo saudável. Então, se você tem um corpo saudável, você não precisa buscar um alimento milagroso para fazer o seu sistema imunológico ficar bem. Porque o seu sistema imunológico vai ficar bem porque você está bem, como um todo. Então, você tem que pensar no seu corpo como um todo, tá? Então, seu metabolismo, ele tem que estar funcionando adequadamente, as suas células. Então, a modulação nutricional, né, voltada para essa parte, né, bem do sistema imunológico e clínica, existem vários estudos aí que mostram a questão dos alimentos imunomoduladores, por exemplo, na atuação clínica, tá? Então, a gente sabe que os imunomoduladores, eles têm um bom funcionamento, tá? Quando o paciente está em estado crítico, e ele precisa de determinados nutrientes para melhorar o sistema imunológico dele. Só que nós devemos pensar que a atuação do sistema imunológico, ela precisa estar saudável, precisa estar bem, não só, né, quando você está num sistema de alerta. Você precisa estar o tempo inteiro bom, para quando você precisar usar ele num sistema de alerta, você tenha um bom resultado. Isso é importante porque tem indivíduos, né, que tem um bom funcionamento, então qualquer tipo de situação, vamos pegar uma situação de trauma, um acidente, a recuperação, ela é muito mais rápida,
porque esse indivíduo é um indivíduo saudável, que ele está num estado de equilíbrio e, de repente, ele teve um trauma, mas foi algo externo que aconteceu e agrediu o corpo ali, o metabolismo, e a recuperação dele é melhor do que um indivíduo, por exemplo, que tem vários daqueles sintomas, tá, que eu comentei, daquelas fatores que prejudicam a homeostase corporal, tá? Então, dentro dessa questão da nutrição no sistema imunológico, nós temos duas situações bem antagônicas, assim, que são interessantes para avaliar, né, que seria a desnutrição e a obesidade. A desnutrição, ela afeta 800 milhões de pessoas, né, no mundo, em países principalmente em desenvolvimento. Ela vem da questão da privação, né, alimentar, e essa privação, ela compromete o sistema imunológico, porque indivíduos, né, cronicamente desnutridos, né, isso a gente fala de desnutrição pensando na fome, mas pode ter um paciente hospitalizado que está desnutrido também. Isso vai desenvolver uma desbiose, tá? Infecções, né, que vão prejudicar aí a capacidade do intestino de absorver os nutrientes, e aí ele vai ter um comprometimento na questão energética para manter um bom, né, estado corporal e a questão de vitaminas. Então, é um efeito meio que em cascata, né? Uma coisa vai acabando prejudicando a outra. E aí nós temos a obesidade, que também causa um desequilíbrio, né, metabólico, porque ela afeta aí 600 milhões de pessoas no mundo, né, especialmente em países de alta renda, mas também em países em desenvolvimento. E ela causa o quê? Uma superestimulação do sistema imunológico, né? Principalmente aí, particularmente dentro do tecido adiposo. E aí, indivíduos, né, obesos, automaticamente eles desenvolvem um grau de inflamação, que contribui com o desequilíbrio metabólico e com doenças metabólicas. E essas doenças metabólicas vão comprometer o sistema imunológico. E também desenvolve uma desbiose, né, que é esse desequilíbrio na microbiota intestinal, que também afeta o sistema imunológico, tá? Então, são duas situações que podemos avaliar aí a questão do funcionamento do sistema imunológico. Então, os alimentos, né, dentro desses conceitos aqui que eu apresentei para vocês, os alimentos, eles influenciam diretamente o sistema imunológico, por meio, né, de outros órgãos aí, principalmente outros sistemas, tá? E que a dieta, ela afeta está diretamente ligada à questão da composição da microbiota intestinal. Então, tem muito artigo falando sobre microbiota e sistema imunológico, e estudar microbiota não é tão fácil, porque a nossa microbiota, ela muda constantemente, de acordo com o que você come. Então, o que você come é o que determina a sua microbiota intestinal, tá? Então, avaliar microbiota não é tão fácil, tá? Porque ela é diariamente, ela tem modificação. E essa microbiota, ela é importante porque ela processa os alimentos e ela gera metabólitos. Dentre os metabólitos que ela gera ácidos graxos de cadeia curta e um ligante que se chama ligante receptor de aril hidrocarboneto, que ele controla o desenvolvimento e atividade de células imunes, tá? Sem contar que a gente tem algumas bactérias também que acabam aí contribuindo com o aumento do LPS, que é o lipopolissacarídeo, que é um fator, né, que aumenta a inflamação. Tem vários artigos também falando sobre isso, principalmente em indivíduos obesos, tá? Então, tem bastante paper falando sobre essa questão. Então, quando você fala de nutrição, pensando nessa parte imunológica, primeiro ponto é você pensar que você precisa de uma nutrição adequada, mas não é uma nutrição adequada para o seu sistema imunológico, é uma nutrição adequada para o seu corpo, para tudo. Porque se você tiver com o seu corpo, né, em equilíbrio, se você tem uma homeostase corporal, tá tudo funcionando legal, seu sistema imunológico vai estar bom. Tá? A menos que você tenha, claro, alguma questão genética, tá? Mas a busca, ela tem que ser pelo equilíbrio, ela não tem que ser pelo alimento, pelo componente, pelo fitoquímico que vai, né, fazer com que você, né, ache a fórmula milagrosa. O milagre está no equilíbrio. Então, a sua alimentação, ela deve promover
né, uma nutrição adequada para todas as suas células, inclusive para as suas células do sistema imunológico, de maneira ideal que o seu sistema imunológico ele esteja sempre ali, né? Tem professores que dão aula de imunologia que falam, né? Nossas células imunes lá são nossos soldadinhos. Então, ele tem que estar sempre bem para na hora que ele for colocado em ameaça, ele consiga gerar uma resposta, um estímulo muito rápido, né? E que ele acabe combatendo o vírus aí, essa resposta seja rápida e que a pessoa sinta o mínimo possível, né? Porque se você parar para pensar, toda resposta que você tem imune significa que o seu corpo já está, quando você sente algum sintoma de alguma doença, o seu corpo ele já está reagindo, tá? Então, quando você está em equilíbrio, você vai sentir essas reações, esses efeitos, minimamente. É claro que depende do agente patógeno também que você vai estar que vai estar sendo combatido. Mas um sistema bem equilibrado, a resposta é rápida e os efeitos para o seu corpo são menores, tá? E claro que a gente tem alguns micronutrientes na dieta, né, que tem papéis específicos mesmo dentro desse sistema imunológico, né? E que contribuem aí com uma redução, principalmente da inflamação. E aí, esses componentes, né, esses nutrientes específicos, eles são chamados de imunomoduladores, né, que é conhecido como imunonutrição, para quem estuda, né, a nutrição e sistema imunológico. São os minerais, as vitaminas, os polifenóis, os ácidos graxos poliinsaturados e alguns componentes, né, da dieta com capacidade de modular a microbiota intestinal, que são as fibras, os probióticos, né, e os pré-bióticos. Então, embora tenham muitos artigos científicos, né, tanto da área experimental quanto da área clínica, sobre as propriedades funcionais, né, desses compostos no sistema imunológico, tem muitos mecanismos ainda que não são totalmente desenhados, que não são totalmente descritos, né, minuciosamente. Então, ainda geram dúvidas dentro do meio científico de como isso atua no nosso corpo, tá? Sabe-se que algumas coisas fazem bem, mas o quanto isso faz bem por uma quantidade grande de pessoas, né? Então, isso ainda tem alguns fatores que estão sendo trabalhados aí para ser melhor descritos. Então, eu coloquei aqui os probióticos para falar que o probiótico, ele é bem legal, porque ele atua aí na microbiota intestinal, e ele é composto por quê? Por bactérias, são bactérias benéficas, né, que vão ter aí vão produzir ali compostos que fazem bem. Então, essas bactérias, esses probióticos, eles vão estar atuando na microbiota, vão estar criando barreiras, né, porque os compostos, o metabolismo dessas bactérias, eles acabam criando barreiras de proteção, tá? E aí, essa barreira de proteção, ela evita que outros agentes patógenos, acabe ali aumentando, tá? Ela também compete, né? Os probióticos acabam competindo com as bactérias ruins, né? Com os agentes patógenos, e aí você acaba tendo uma melhora do sistema imune, tá? Então, tem bastante evidência científica sobre a questão do controle da microbiota intestinal e uma resposta, né, positiva ao sistema imunológico, né, de prevenção, de adesão, de inibir crescimento e de melhora de defesa, tá? Então, a bactéria ali do probiótico, ela vai atuar de maneira positiva aí, com crescimento e colonização dentro do sistema, né, na questão da microbiota, dentro do sistema imunológico. E aí existem outros compostos, além do probiótico, existem alguns compostos específicos que são usados na área clínica, tá? Porque quando a gente fala de composto específico imunomodulador, nós pensamos na parte da área clínica, que acabam utilizando esses nutrientes. Só que hoje, mesmo dentro da área clínica, muito dessas substâncias estão sendo questionadas. Elas já não estão sendo usadas assim, tipo, vamos usar isso. Não. O paciente está sendo olhado como um todo. Né? Então, você olha muito especificamente para um paciente. Então, existe coisas, por exemplo,
né, que se discute, como é que a gente vai dar glutamina para esse paciente? Será que essa arginina realmente é importante para determinada situação ou não? Então, hoje, dentro da área clínica também é discutida essa questão, tá? Então, não é assim, vamos suplementar esse paciente com determinado nutriente e pronto. Não, vamos olhar primeiro para como ele está como de uma questão geral. Então, hoje está se estudando muito mais a questão da proteína dentro do sistema, né, a ação da proteína e no sistema imunológico para manter o paciente legal, por causa da reconstrução celular e essa questão, do que realmente ficar pensando em fitoquímico, né? Então, a arginina, ela é essencial, porque ela gera óxido nítrico, né? Pelos macrófagos. A gente tem a vitamina A, que regula a divisão celular, então acaba também tendo uma resposta aí proliferativa no sistema imunológico. O zinco, que é super famoso quando a gente fala de sistema imunológico, muitas pessoas falam de zinco porque ele está envolvido num papel estrutural, né? E catalítico aí de proteínas. A vitamina E, porque ela atua como um antioxidante, e acaba inibindo também a atividade da proteína C quinase, tá? E interagindo com algumas enzimas, né, no metabolismo. Tem o selênio, que é um oligoelemento, semelhante aí, a função dele semelhante à função do zinco, né? Tem função estrutural, função enzimática também, e dentro de uma variedade de proteínas, tá? Tem alguns estudos que relacionam a questão do selênio aí a doenças crônicas, incluindo câncer e doença cardiovascular. Aí a gente tem a glutamina, que a glutamina é super, também bem conhecida nesse meio, que ela é um aminoácido essencial, mas que quando o seu corpo está num estresse, você tem uma redução da quantidade desse aminoácido nas células, então, em condições catabólicas, né, de infecção, inflamação, você precisa de mais glutamina, tá? Então, por isso que ela acaba sendo muito ministrada nesses casos, né? E aí nós temos a vitamina D, porque a presença do receptor de vitamina D nas células imunes, né, ele acaba sendo importante, tá? Na atividade aí de micronutrientes, na própria atividade do funcionamento da célula imunológica, porque ele vai acabar ativando, né? A gente tem a enzima 1-alfa-hidroxilase ativadora da vitamina D, que vai gerar um metabólito que é expresso nas células imunológicas, tá? Então, a vitamina D, ela tem um importante papel no funcionamento do sistema imune, tanto que está sendo bem comentada aí, né, com os artigos publicados referente ao sistema imunológico diante da condição que a gente vive no momento. Então, a ideia dessa palestra era colocar, de uma maneira geral, a ideia do sistema imunológico, tá? Então, o que acontece e o que você precisa fazer para manter esse seu sistema funcionando de maneira adequada, né? Então, a ideia aqui não é falar isoladamente dos micronutrientes e dos imunomoduladores, mas mostrar que você precisa ter o conceito de manter um sistema saudável. E para manter um sistema saudável, quem é meu aluno sabe, eu sempre falo isso, você só precisa de uma coisa, manter o seu corpo saudável, comer bem, né? E isso envolve a alimentação equilibrada. Claro que a gente poderia ir muito mais a fundo em várias questões apresentadas aqui, tá? Mas a ideia é apresentar o conceito de que você precisa ter uma alimentação equilibrada para que seu corpo esteja funcionando bem. Então, para você manter um sistema imunológico saudável, eu não preciso ficar fazendo milagre, eu só preciso saber me alimentar corretamente. Então, manter uma dieta balanceada para que o seu corpo esteja saudável, né, com proteínas magras, carboidratos saudáveis, ômega 3, é importante. Lavar as mãos, né, é importante numa questão de higiene. Então, pensa, você pega no seu alimento. Então, você vai estar, né, o primeiro, lembra a questão da contaminação. Primeira barreira bioquímica, né, no seu corpo, barreira química, na verdade, tá na boca, mas nem tudo que a gente come, a lisozima ali, ela consegue proteger. Muitas coisas vão para o estômago e aí, né,
tem aí, dentro, principalmente na parte alimentar, a gente tem muita questão da diarreia. E aí um fator importante, lavar as mãos é importante. Descansar adequadamente, tá? Então, o corpo, ele precisa se recuperar, tanto do estresse, né, do seu dia a dia, quanto de um estresse, de um exercício. Então, existem artigos na literatura e no meio científico que hoje questiona a questão de horas de sono. Antigamente tinha muito, você tem que dormir 8 horas. Hoje tem alguns papers que falam que você tem que dormir de 6 a 8 horas. Outros defendem que você tem que dormir o suficiente para o seu corpo estar descansado, desde que você entre em sono profundo, tá? Existem alguns questionários que a gente faz, assim como o exame de polissonografia, para saber se a pessoa dorme bem ou não, para saber se você está conseguindo descansar adequadamente, tá? Porque é importante. A atividade física, que é importante para ajudar a impulsionar o sistema imunológico, então qualquer coisa que você faça, que você se movimente, você ativa a circulação, tá? E aí você nutre melhor suas células. E nutrindo melhor suas células, você está trabalhando o seu metabolismo como um todo. E a questão de estar hidratado, que é beber de 4 a 6 copos de água por dia, tá? Ou fazer aquele velho cálculo que a gente faz, que é de 30 a 35 ml por quilo de peso, tá? Então, é só você pegar o peso que você tem, multiplicar por 30 ml, e você sabe quanto você precisa ingerir de água por dia para que você esteja hidratado, independente de estar frio ou calor, tá? A hidratação, ela é importante, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o sistema imunológico. A mensagem que eu deixo aqui é que não existe milagre, mas existe a questão do equilíbrio. E quando você busca esse equilíbrio, você busca saúde. E que deve ser o princípio sempre de tudo. Que a gente deve buscar sempre um metabolismo saudável, porque isso vai te trazer benefícios. Então, você estiver bem, tá, em equilíbrio, então volta a questão da homeostase, se o seu corpo está em equilíbrio, você vai estar com o seu sistema imunológico legal, funcionando bacana. Então, é isso que a gente tem que pensar sempre, tá bom? Obrigada, gente. Se alguém tiver alguma dúvida. Alguém tem alguma pergunta? Sei que quando a gente fala de alimentação e imunidade, principalmente nessas épocas agora de Covid, surge muito alimento milagroso, alimento que vai salvar a pátria, que se você consumir, parece que você não vai pegar Covid, né? E quando a gente começa a estudar isso a fundo, a gente enxerga que não existe, como a professora falou, milagre, né? O que existe é a gente praticar o que a gente deveria praticar todos os dias, que é comer, no mínimo, 2, 3 porções de fruta, né? Consumir legumes, verduras diariamente, porque são esses os alimentos que vão conter as vitaminas, os minerais, as fibras, que vão manter nosso intestino saudável e que vão fazer com que nós tenhamos a quantidade adequada de cada tipo desse micronutriente, né? Então, é muito importante que as pessoas tomem a consciência de que não existe milagre. Existe a gente fazer o equilíbrio, praticar o equilíbrio todos os dias, né? A partir do momento que a população como um todo tomar isso como discernimento, a imunidade de todo mundo vai estar reforçada, e no momento que, porventura, ela pegue algum vírus, alguma bactéria ou qualquer outro tipo de doença, ela vai estar mais preparada para combater, né? Eu acredito que esse é a principal mensagem, por isso que o título da palestra era Linha Tênue entre Alimentação e Imunidade, porque alimentação equilibrada é a chave para tudo, tá? Bom, pessoal, eu só acabei falando um pouquinho demais, mas se vocês quiserem também fazer alguma pergunta, tá aberto, tá? Bom, obrigada, gente. Tem um monte de gente que fez uns comentários aqui legal, né, no chat aqui. Tá tranquilo? Bom, acho que ninguém tem pergunta não, Maria, então Não? tá tranquilo, né? Então, vou encerrar aí.
Tá, o pessoal comentando, todo mundo comentando aqui, mas ninguém, tipo, no chat, mas ninguém, só tá todo mundo agradecendo, mas ninguém fez pergunta nenhuma, tá? Então tá bom. Belezinha, então, pessoal, muito obrigada pela presença de todos. E a semana interdisciplinar continua, tá? Amanhã a gente tem mais palestras, tem da enfermagem, se não me engano, e amanhã da psicologia. Na segunda, nós temos sobre métodos práticos, né, de higienização em casa, com a professora Simone, da Química. Vamos ter 2 palestras com professores do direito também, que é importante nessa época de Covid. E aí, na terça-feira, a gente tem uma palestra sobre a hidroxicloroquina, o que tem realmente de evidência científica, tá? Aproveitem a programação, divulguem o link para os seus familiares, porque essa palestra é aberta a todos, tá bom? Muito obrigado. Um beijo para todos. Beijo para vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.